Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é um missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, bispo por consagração e vontade de Deus. Estamos aqui fazendo uma filmagem especial. Vocês estão vendo aqui no fundo a parte da Cidade Baixa de Salvador, lá no alto, a Igreja da Idolatria do Bonfim, todos os bairros da Cidade Baixa. Aqui, lá longe vocês podem ver a ilha de Taparica, parte do Porto de Salvador, a Feira de São Joaquim, a primeira feira livre do Brasil, a Feira de São Joaquim aqui embaixo, os ferryboats parados ali. Nós estamos aqui no salão de eventos da nossa sede, aqui no bairro da Liberdade, igreja que é onde está o útero da Casa da Bênção na Bahia, onde temos o tanque batismal. Esta parte aqui é uma parte de eventos onde reunimos para as confraternizações. E louvado seja Deus por estarmos transmitindo esta palavra. A minha Bíblia está aberta em Lucas, capítulo de número 24. O capítulo 24 de Lucas nos fala em uma das promessas mais profundas que Jesus fez aos seus apóstolos, aos seus discípulos e a todos nós. Olha que palavra poderosa. Lucas 24, 49 diz assim: eis que sobre vós, vós quem? A igreja, os discípulos, os servos de Deus, eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Promessa que já vem de Deus pelos profetas e patriarcas. E Jesus fala: eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Este poder é um poder sobrenatural, que não vem de uma faculdade, não vem de uma formação acadêmica, é o poder que vem do trono da divina graça. Tipo assim, o que Isaías viu em sua visão e em sua revelação. Então, graças a Deus, porque esta promessa de Jesus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, cumpriu-se. E dentre as muitas promessas também, ele fala em João 14, 18, uma outra palavra tremenda, forte, muito espiritual. 14, 18, ele diz assim na sua promessa, olha que palavra poderosa: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Como ele voltaria para nós? Através da presença do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade augusta e divina. Porque quem está na igreja hoje, adornando a igreja, enfeitando a igreja, consolando a igreja, fortalecendo a igreja, é Ele, o Espírito Santo, e preparando a noiva para o encontro com o Senhor no grande e tremendo dia do arrebatamento da igreja, que estamos bem próximo. Aí nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Capítulo 2, todos nós cristãos conhecemos muito bem, que fala sobre a descida do Espírito Santo. Cumpriu-se esta profecia, a profecia que foi registrada por Lucas, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Cumpriu-se a profecia. A Bíblia fala aqui no capítulo 2, cumpriu-se o dia de Pentecostes, a festa da safra, da colheita,
estavam todos reunidos no mesmo lugar. Apóstolos, discípulos, pessoas convertidas, entre eles a mãe de Jesus, estavam todos reunidos no mesmo lugar. União, unidade, obediência, caminho da vitória. E olha o que foi que aconteceu. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Vento de Deus, barulho de Deus, som de Deus, a glória de Deus veio. Cumpriu-se o que Jesus havia dito: eu não vos deixarei órfãos. Cumpriu-se o que Jesus havia dito: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 50 dias depois da ressurreição, eles oravam no cenáculo, eles clamavam no cenáculo, eles jejuavam no cenáculo, e veio a glória, a presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz: e foram vistas por eles, naquele mover, línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Línguas de fogo. Vamos dar um tema para esta mensagem: línguas de fogo. Por que não bolas de fogo? Por que não nuvens de fogo? As nuvens manifestavam no deserto, guiando os hebreus para a vitória. E aqui, línguas de fogo, porque é tempo de evangelizar. É tempo de cumprir o que Isaías escreveu no capítulo 61, que ele veio evangelizar. E ele passou a missão para a igreja, porque todos nós temos uma missão a cumprir. Em uma das últimas palavras de Jesus, ele falou: está consumado. Ele cumpriu a missão dele, mas antes de cumprir, ele tinha transmitido aos apóstolos e discípulos, à igreja, a ordem de continuar a obra. Línguas repartidas como de fogo. O fogo que queima a iniquidade, o fogo que queima o pecado. Uma das simbologias do Espírito Santo é o fogo. O fogo que incendeia este mundo de trevas, que gera luz, que gera brilho, que gera santidade, que gera purificação para um novo rebento, um novo renovo. O fogo, línguas de fogo. Veja o que foi que aconteceu. Todos foram cheios do Espírito Santo, porque ele não dá o Espírito por medida, ele derrama. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correu aquela voz, ajuntou uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos falar cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Evangelização. Poder do Espírito para evangelizar, em tempo e fora de tempo, na paz ou na guerra, na alegria ou na tristeza. É tempo de evangelizar. Ali estavam partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirenes, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Forasteiros romanos, como judeus, como os prosélitos. Quem são estes? Estes que estavam ali na descida do Espírito Santo e que levaram o Evangelho para a Europa, para o país de Gales, e ali a Europa foi evangelizada.
houve um avivamento, e este avivamento se espalhou por toda a Europa, e parte dela foi para a América do Norte, os Estados Unidos. Houve um avivamento nos Estados Unidos também, um grande derramamento da glória de Deus nos Estados Unidos. E ali nos Estados Unidos, uma menina foi curada de câncer, e aquela menina começou uma igreja poderosa de libertação, dentre muitos que foram usados por Deus. Estou me referindo a esta menina que foi curada, e ela consagra ali e torna fundadora de uma grande organização que representa os 4 evangelhos. E atrás dela, Deus levantou pastores e missionários que vieram para o Brasil e começaram ali em São Paulo as tendas, a pregação do evangelho, línguas de fogo, tendas que foram incendiadas, tendas que foram queimadas, pastores que foram presos. E ali estava com 14 anos o menino Doriel de Oliveira, e vendo aqueles milagres e maravilhas em São Paulo, ele aponta para um dos missionários americanos e fala: eu quero ser como este é, como um deles. E Doriel de Oliveira foi levantado. Ali se levantou também João Batista Flores, nosso pai também na fé. Ali se espalhou o evangelho por todo o Brasil. E o dia que eu vi o meu pai na fé pregando, eu disse: eu quero ser como ele. O dia que o meu irmão Jair viu o homem de Deus João Batista pregando, ele disse: eu quero ser como ele. A língua de fogo se espalhou. A língua de fogo se espalhou. Mas eu quero lhe dizer que ela não parou. Ela não morreu, porque o Espírito Santo está na terra, ordenando a igreja a pregar nos dias de hoje, diante desta guerra espiritual, diante desta turbulência. O que permanece e vale é a língua de fogo. E que você possa ter esta língua de fogo, a presença do Espírito. Ele não só veio para os apóstolos e discípulos, veio também para o século XIX, século XX, século XXI, até o arrebatamento da igreja, ou até ele sair da terra. E quando ele sair da terra, ele não sai sozinho, ele leva a igreja. Então, pregue em tempo e fora de tempo, evangelize, leve esta língua de fogo que queima germes, vírus e bactérias. Seja um mensageiro de Deus em tempo de tribulação. Tá bem? Que você receba o batismo com o Espírito Santo, o dom de evangelizar, o dom de língua e a glória do Senhor. E que você seja como um deles, cheios do Espírito, para continuar a obra do Senhor. Deus os abençoe. Shalom Adonai.